Aleluia, né? Deus também fala através do louvor, igreja. Deus fala muito através do louvor. Então vamos tomar posse da nossa vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, né? Chegou a hora da palavra. Glória a Deus, uma hora de palavra aí pra gente, ó, se encher da presença do Senhor, né? Tá convidando já o pastor Rogério, em nome de Jesus, que vai estar trazendo a mensagem do Senhor para os nossos corações nessa noite, né? Deus continue abençoando a vida dele, usando ele como tem usado cada dia mais, em nome de Jesus, né, igreja? Vamos levantar em forma de união, orarmos pelo nosso pastor, em nome de Jesus, para que o Senhor ele venha falar conosco nessa noite, né? Soberano Deus e eterno Pai, Jesus querido, Jesus amado, Senhor, aqui está o teu filho, Pai, o qual vai estar ministrando a tua palavra. Jesus, abençoa, Pai, revela dos altos céus a tua palavra, Jesus, para os nossos corações, do teu coração, ó Deus, para o coração do teu servo nessa noite, Pai. Usa ele com graça, usa ele com ousadia do teu Espírito Santo, usa ele, Senhor, com poder e autoridade que vem do teu alto e sublime trono, Pai. Em nome do Senhor Jesus, fortaleça ele, revista ele de força, meu Pai. Fala conosco, meu Deus, através da mensagem nessa noite, Pai. Assim eu te peço e te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz: amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Louvado seja Deus. Irmão, pode se assentar em nome de Jesus. Amém, Jesus! Glória a Deus! Creio que toda essa noite não era eu, mas aconteceu um pequeno imprevisto. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! E Deus sabe de todas as coisas. Glória a Deus! Amém! Apesar de vir de uma rotina constante, pregando, ensinando a palavra de Deus, Glória a Deus! estamos aqui mais uma vez, né? Quinta-feira estive aqui na nossa IBM, que é a Escola Bíblica Manancial, ensinando a palavra. Que o tema que a gente está abordando, a gente está falando a respeito do Espírito Santo de Deus. Quem é o Espírito Santo, né? Como o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas, como o Espírito Santo age nas nossas vidas. Aleluia! Né? Sexta-feira estive ali na Igreja Unido para Cristo, do pastor Carlos, ali no Rincão, pregando a palavra de Deus. Glória a Ontem Deus! estive ali com o pastor Carlos, a bispa Marciele, na congregação Firmados na Rocha, ministrando a palavra. Glória a Deus! E hoje, né, por amor e misericórdia do Senhor, vou estar ministrando a palavra, porque a gente não pode prestar um culto a Deus e sem sair com a instrução, né? Aquilo que alimenta nossas almas, aquilo que aumenta a nossa fé, Glória a que Deus! edifica nós na casa do Senhor. Eu vou com toda a humildade, em nome de Jesus, Glória a Deus! pregar no livro que muitos, né, temem em pregar, né? Apocalipse. Abra lá no livro de Glória a Apocalipse, Deus. capítulo 16. Eita, Jesus! Com muita humildade, Último livro da Bíblia. temor, né? Último Porque livro. é difícil, né? Aleluia! Os pregadores de hoje pregam em Apocalipse, né? Muitos pastores não pregam em Apocalipse, é muito difícil a gente ouvir uma mensagem de Apocalipse. O fim está próximo, né? Os sinais da palavra de Deus está aí, ó, diante dos nossos olhos. Porque quem lê Bíblia sabe que os sinais da palavra do Senhor de Mateus 24, né, é venente em nome de Jesus. Aleluia, meu Deus! Abra aí no livro de Apocalipse, lá no capítulo 16. Apocalipse, capítulo... Glória a Deus! Aleluia! Capítulo 16. Poderoso. E na sexta-feira eu também preguei em Apocalipse. Só que eu preguei em Apocalipse capítulo 20. Glória a Deus! Hoje eu vou pregar no capítulo 16. Aleluia, Jesus! Apocalipse capítulo 16, a partir do versículo 12. Os irmãos encontraram? Amém!
Apocalipse capítulo 16, a partir do versículo 12, eu vou ler até o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhante a de rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venham como ladrão, felizes que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja visto a sua vergonha. Então os 3 espíritos reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Amém? Amém. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa revelar o oculto e o profundo desta profecia. Que nós possa, através do Senhor, e que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais, e que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, para que a Tua palavra fale aos nossos corações. Assim eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amados irmãos, antes de eu começar a pregar na mensagem, no texto, aqui na introdução, para a gente poder entender o contexto de Apocalipse capítulo 16. Só o prefácio do texto de Apocalipse capítulo 16, eu não sei como está na Bíblia dos irmãos, na minha que é a NVI, a nova versão internacional, fala sobre as 7 taças da ira de Deus. Então veja bem que o contexto que eu li do versículo 12 ao 17, que o sexto anjo ele derramou a sua taça sobre o rio Eufrates. Mas o contexto geral se aplica à ira de Deus que ele vai derramar sobre a terra. Veja que no versículo 1 de Apocalipse capítulo 16, então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então é bem explícito o que se trata o capítulo 16 de Apocalipse. É a ira de Deus que vai ser derramado sobre a terra, dando a ordem de Deus sobre os 7 anjos que estão preparados com as 7 taças naquele grande dia que nós sabemos que a gente não sabe quando será. O livro de Apocalipse a gente sabe que é o livro da revelação. Por que o livro da revelação? Apocalipse no capítulo 1, os 3 primeiros versículos, diz lá que são as revelações de Jesus Cristo que Deus mostrou o que há de acontecer, e Ele enviou o seu anjo para mostrar ao seu servo João, que dá testemunho do que viu, isto é, a palavra de Deus, e a testemunha de Jesus Cristo. E aí no versículo 3 de Apocalipse capítulo 1, continuando o texto, diz lá que feliz
é aquele que lê as palavras da profecia deste livro, e felizes os que ouvem e guardam tudo o que nela está escrito. Glória a Deus. Por isso que Apocalipse é o livro da revelação. Foi revelado a quem? Ao seu servo João. Então João, ele relata o que em breve há de acontecer. Aleluia. E o que há de acontecer? A ira de Deus sobre a terra. Porque Deus está irado com a terra. E isso é desde o princípio. Desde o dia da queda de Adão e Eva, que resolveram desobedecer ao Senhor, comendo do fruto. E a gente tem que perceber que Deus, por mais que Deus é amor, e a gente está acostumado só a ouvir um evangelho que Deus é amor, só que verdadeiramente Deus é amor, porque 1 João 4,8, lá no finalzinho testifica lá que Deus é amor, Ele é amor mesmo. E as características desse Deus de amor está lá em Joel 2, versículo 13. Pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Aleluia, Deus. Então, a verdade afirmativa, Deus é amor mesmo. Glória a Deus. Só que se esqueceram que se o texto de Apocalipse 16, o contexto que Deus derramará através dos seus anjos as 7 taças da sua ira. Então Deus se ira. Hebreus 12, 29. Que o Senhor, o nosso Deus, é fogo consumidor. Aleluia. Deus é amor, mas também Deus é justiça. Glória a Deus. E Ele vai manifestar essa justiça como fogo consumidor. Glória a Deus. Esse fogo é o que relata Apocalipse 21, 8. Que é o lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Aleluia, meu Deus. Deus é amor, mas também Deus é justiça. Aleluia. Deus manifesta o seu amor e a sua misericórdia. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, todos nós já estávamos sendo consumidos por Deus. Verdade, Jesus. Só que 2 Pedro 3,15 diz assim, que vocês não sabem que a misericórdia de Deus significa paciência. Por que paciência? Para que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia, Deus. Mas infelizmente, aqueles que não viveram uma vida de arrependimento, vai experimentar da taça, do furor, da ira de Deus. O Salmo 7, versículo 11 diz que Deus justo, mas um Deus que manifesta a sua ira todos os dias. Aleluia. Se Deus vai derramar as 7 taças da sua ira sobre a terra, significa que Ele vai trazer juízo, porque o juízo de Deus, o amor de Deus é justo. Aleluia, para Deus. salvar e condenar. Glória a Deus. Porque no capítulo 16, se você descer para o versículo 7, diz lá que o Deus poderoso, que os seus juízos são justos e verdadeiros. Apocalipse 16, 7. Então Deus é o justo juiz que há de julgar o mundo todo. Atos 17, 31, ele reservou um dia que há de julgar o mundo através dos homens. Deus é o justo juiz, que Tiago 4,12 diz que há apenas um legislador e juiz, aquele que pode julgar, salvar e destruir. Aleluia. No Salmo 7, versículo 8 diz que Deus é o Senhor que julga os povos.
No Salmo 7, versículo 9 diz: o Deus justo juiz, que sonda as mentes e os corações, para dar fim à maldade dos ímpios, aleluia, e trazer paz e segurança ao justo. Glória a Deus. Só que não tema, porque a ira de Deus é para aqueles que não se arrependem. E se arrepender é viver uma vida diante dele através do arrependimento. Temos que se arrepender todos os dias. Glória a Deus. Só que o Salmo 7, versículo 12 diz assim: que ao homem que não se arrepende, Deus, ele afia a sua espada, o arma e aponta. Então vejamos que esse Deus de amor, que muitos só querem pregar, esse Deus de amor, ele é fogo consumidor e ele trará justiça, juízo sobre a terra. Aleluia, Deus! Glória, glória, glória. Aleluia! Espírito Santo de Deus, aleluia. Então nós que estamos ouvindo aqui essa palavra, a gente tem que estar atentos aos sinais, aos acontecimentos. Lembra que no comecinho eu citei Apocalipse 1:3? Feliz os que lê a profecia deste livro. E felizes são os que ouvem e guardam tudo o que nele está escrito. Então é através de quando você lê e quando você ouve e guarda, que você vai estar atento e vigilante aos acontecimentos. Glória a Deus. Porque os acontecimentos é o sinal que o Senhor está próximo da vinda de Cristo. É, Jesus. O dia e a hora ninguém sabe. Agora, saindo aqui da introdução, agora vamos entrar no texto. Veja que no versículo 12, o sexto anjo derramou a sua taça no grande rio Eufrates, a fim de reunir os reis do Oriente. Por quê? Porque quando a taça é derramada no rio, diz o texto que as águas se secam e abrem caminho. Mas qual é o sentido de reunir os reis do Oriente? Está no versículo 16. Que os três espíritos vai reunir no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. O que significa Armagedon? O grande conflito, a grande batalha entre o bem e o mal. E eu e você, diante da presença de Deus, tem que decidir em que lado nós estamos. Eita Deus, é forte, Jesus. Porque nem tudo que brilha é ouro. Glória a Deus. Nem todo mundo que está na igreja é crente. Aleluia. Nem todos que congregam numa certa denominação e até mesmo a liderança serve ao Senhor de verdade. Aleluia, Deus. Por isso que Jesus ele conta a parábola do joio e do trigo. Eita Deus, olha aí. Porque quando o Senhor plantou o trigo, o inimigo foi lá e plantou o joio. E o trabalhador, né, queria arrancar os dois. E Jesus, não. Deixa os dois crescer. Porque naquele grande dia, ele enviará os seus anjos e vai separar o joio do trigo. Aleluia, Deus. De Mateus 25:31. Quando Jesus vier com seus anjos na nuvem, ele sentará no seu trono, na sua glória celestial. Aleluia, Deus. E as nações vão se reunir diante deles, e ele vai separar, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. As ovelhas à sua direita e o bode à sua esquerda. Meu Deus. Então deixa crescer. Só que veja, no versículo 13,
que João, ele viu, porque ele fala, então vi sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Amados, eu não vou entrar na área teológica, porque é questão de entendimento, mas eu vou falar uma linguagem bem simples. Apocalipse é literário, a narrativa do texto, figurativo e simbólico. Porque ele tem 3 figuras: dragão, besta e falso profeta. Dragão na linguagem figurativa representa o quê? Satanás. E qual é essa afirmativa? Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Porque o dragão que foi lançado fora é a antiga serpente, chamado Satanás, diabo, que engana o mundo todo. Apocalipse 12, versículo 9. E por que ele foi lançado fora? Porque nos versículos 7 e 8, houve uma guerra no céu, né? Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Só que o dragão e também os seus anjos não tiveram força o suficiente e perderam o seu lugar no céu e foi lançado fora. Só que no versículo 9 de Apocalipse 12, afirmativa que o dragão é a antiga serpente chamada Satanás e diabo, que engana o mundo todo. Satanás no hebraico significa engano. Diabo no grego significa inimigo, opositor. E sabemos que o inimigo das nossas almas é o opositor tudo aquilo que Deus criou. O dragão aqui, o que João viu sair da boca do dragão é Satanás, o próprio Satanás, que engana o mundo todo. Meu Deus. Como o diabo no grego significa opositor, inimigo, foi uma oposição a tudo aquilo que Deus criou e criou uma rebelião. E por isso perdeu seu direito, foi lançado fora, sobre a terra. Aí você vai entender, quando Jesus fala em Lucas 10, 18, eu vi Satanás caindo do céu como um raio de luz. Alguma tradução está relâmpago. Agora, por que Satanás, a antiga serpente, ele é conhecido como o enganador que engana o mundo todo? É enganador por quê? Jesus dá suas características. Em João 8,44, ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Porque não há verdade nele. Porque quando ele mente, ele fala a sua própria língua. Pois ele é mentiroso e é pai da mentira. Satanás engana o mundo todo. Por quê? Porque Jesus classifica ele em João 4,30, que ele é príncipe deste mundo. 1 João 5,19 diz que o mundo está sobre o maligno, sobre a influência do mal. E como que ele opera o seu engano na vida dos humanos? Cegando o entendimento. Por que Jesus, em João 14,30, classifica ele como príncipe deste mundo? Porque o apóstolo Paulo, em Efésios 2,2, diz que Satanás é príncipe do poder do ar. É uma linguagem simbólica. O que significa isso? Efésios 6,12, quando ele fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestade que vivem nas regiões celestiais. Então, o príncipe do poder do ar é que no mundo espiritual tem uma hierarquia, principados e potestades, que agem na vida dos seres humanos. Aqueles que não estão na presença de Deus. Porque quem não está diante de Deus, que é a luz que nos ilumina ao caminho da salvação, está em trevas. É uma prova? João 8, versículo 12. Jesus diz que eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará mais em trevas,
mas terá a luz da vida. Aleluia. Então é muito sério. E muitos têm que tomar uma decisão do lado de quem está, do bem ou do mal. E o lado do bem é o lado de Jesus. Glória a Deus. Por mais que difícil seja a caminhada, por mais que estreito estiver a caminhada, Aleluia. por mais que esteja, né, em grandes tribulações e aflições, tristeza e dor, decepções. E só parar um pouquinho para pensar, quem não tem Jesus na vida também tem desilusão, decepção, passa por dificuldade, tem que lutar para enfrentar a vida. Aleluia. Mas João viu sair da boca do dragão, que é Satanás. Mas como é que ele engana? 2 Coríntios 4:4, que o Deus dessa era cegou o entendimento dos homens. Para quê? Para que não veja a luz do evangelho da glória de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, Satanás trabalha fervorosamente para que a humanidade não abra o seu entendimento para conhecer e compreender a pregação do evangelho. Por quê? Porque o povo está aí nos prazeres do mundo, nos manjares do mundo, nos prazeres da vida. Então, só através da pregação do evangelho e das nossas orações, que aquele que a gente ama, aquele que a gente gosta, aqueles que a gente deseja de estar na presença de Deus, pode conhecer o evangelho. Então, por isso que o evangelho tem que ser pregado. Por isso que o evangelho tem que ser divulgado. Temos que evangelizar. Temos que ensinar a palavra de Deus. Glória a Deus. Para que o entendimento das pessoas seja liberta. Porque Satanás aprisiona com ilusão, com religiões. Tantas religiões que tem nesse mundo. Tantas religiões que tem nesse mundo. E não falo só religião, mas também falo no nosso meio, né? Nosso meio evangélico. Quantas denominações, congregações? Mas a verdade é João 14,6. Que Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A verdade não é a manancial. A verdade não é a Assembleia de Deus. Não é a Testemunha de Jeová. Não é a mundial. Não é a universal. É Jesus. Glória Ele é a a Deus, aleluia. Porque foi Ele que pagou o preço. Glória a Deus. Foi Ele que foi para a cruz. Agora, o que significa o que João viu sair da boca da besta? Besta aqui, na linguagem figurativa, representa o sistema da besta, de Apocalipse capítulo 13. Como assim, pastor, o sistema da besta? Porque, para quem não sabe, está para acontecer mundialmente a nova ordem mundial. O que é a nova ordem mundial? É um governo de controle populacional, onde toda a sociedade nas nações serão controladas por esse sistema. Mas como que vai ser isso? O que é a nova ordem mundial? Será um só governo, uma só religião única e uma só moeda. A moeda que nós vemos hoje, cédula, né? O dinheiro, a cédula e a moeda deixará de existir. Será tudo digitalizado, tudo digital. Não é à toa que já tem bitcoins. O Brasil já se uniu com a China, né? Que é o BRICS, que é a moeda digital do Brasil. Então, está contados, mais ou menos, eu vou chutar, não vou afirmar, uns 3 a 5 anos aí, no máximo, a gente não mais mexer com dinheiro físico, moeda e cédula. A unificação de uma só religião é o ecumenismo, ecumênico. Porque no nome do amor, as religiões vão se unificar e será criada a religião mundial. E para quem não sabe, a religião que mais cresce nesse mundo é a religião do
do Estado Islâmico. Por quê? Porque o Papa, ele vai apresentar a nova religião, que não vai ser mais predominante, que é o catolicismo. Será crislã, ou seja, o cristianismo com o islamismo. E nós sabemos que o Islã, eles adoram Alá. Eles não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Eles adoram Alá. Aqueles que são homicidas, aqueles homens bomba, que suicidam em nome de Alá. E quem não confessa Alá é decapitado. Essa será a religião única. E toda a religião vai se submeter a essa que será a liderança. E por isso que a igreja será perseguida. Por isso que alguns vão ser presos e outros decapitados. Muitos pregam que quando o anticristo se manifestar, a igreja vai ser tirada antes. Não vai ser não. Vai passar. Porque não faz sentido. Se a igreja será arrebatada, então quais são os santos que serão presos? Quais são os santos que serão decapitados? Quem é santo? É a igreja de Deus. Não é o ímpio lá fora não. Então a igreja vai passar sim pela grande tribulação. Então a besta aqui é o sistema de controle da nova ordem mundial. Um só governo, um governo mundialmente. Por isso que a política está depravada, por isso que eles precisam destituir essa velha política para construir uma nova. E será uma política única, ou seja, será um homem só que governará politicamente. Uma única só religião. Por isso que fala anticristo, que vai tudo contra os princípios da palavra de Deus, no nome do amor, mas é um falso amor. Porque Deus é amor, mas o amor de Deus repreende, exorta e disciplina. E o amor do anticristo, através da única religião única, é um amor que é liberal. Agora, por que a nova ordem mundial se dirige ao governo da besta? Por causa de um só governo, uma só religião e uma só moeda. Porque existe 4 poderes que regem o mundo. Eu só estou resumindo aqui porque não dá para pregar sobre isso. Quais são os poderes que regem o mundo? O poder econômico, o poder político, o poder religioso e o poder cultural. O poder econômico rege os 3. Por quê? O poder econômico capital é o que financia, que é direcionado por uma elite globalista conhecida como senhores do mundo, Illuminati, maçonaria. Eu só estou resumindo porque não vai dar para falar sobre isso aqui. Os senhores do mundo são 13 famílias que detêm todo o capital do planeta Terra, ou seja, o dinheiro. Os Illuminati são aqueles que arquitetam o plano onde eles regem a sociedade de forma como eles conseguem manipular, aprisionar a sociedade e viver uma vida como eles querem. É os planos dele que a sociedade vive só em busca de conquista, de querer comer do pão do melhor e se vestir do pão do menor. São eles que ditam a regra conforme rege a sociedade em questão de comportamento fundamental e entre valores de princípios morais. Ou seja, para quem não percebeu ainda, está sendo construído uma nova sociedade, aonde tudo pode, aonde tudo é liberal. A família tradicional, que é composta na Constituição, que é homem, mulher e a sua prole, ou seja, aqueles que têm filho, essa é a família que está na Constituição, e também sabemos que foi essa família constituída por Deus, porque Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem, e assim a procriação do crescimento de uma sociedade. Mas sabemos que a nova família será pela homossexualidade. E nós estamos vendo isso aí. E isso aí está sendo jorrado nos programas, nas novelas, nos filmes, nas minisséries. É só prestar atenção. A nova sociedade que está sendo construída. Porque aquilo que era proibido, aquilo que era depravado, vergonhoso, hoje é tudo normal, tudo pode. É a nova era. Então veja que o econômico predomina e domina a política, a religião e a cultura.
Então o poder econômico, que é constituído pela elite globalista, os senhores do mundo, 13 famílias que tem o capital, ou seja, o dinheiro que financia. Os Illuminati é que arquiteta e a maçonaria coloca em prática. Porque a maçonaria está entre os artistas, entre os programas, entre a música, entre as religiões e, pasme, até no meio da igreja de Cristo, viu? Porque nem todas as denominações é de Cristo. Foram fundadas pelas maçonarias. Pastores maçom, líderes maçom. Eu só estou resumindo aqui para vocês entenderem. Agora, por quê? O econômico é o que financia. O poder político é o que escraviza. Porque se a gente parar para pensar e voltar para aquela época da escravidão, que os escravos negros trabalhavam por um prato de comida, hoje a escravidão só modernizou. Mas trabalha com carteira assinada, ganha salário mínimo. 1, 2 salário mínimo. 3 no máximo, olha lá. Para pensar para você ver. E quando você vai no mercado, você não traz quase nada. Isso que é o básico da sobrevivência. Pode começar a perceber. E agora, a religião serve como um guia espiritual para a sociedade. Por que a maioria é religiosa? Porque não tem tempo. Não tem tempo de ir para a igreja, muitas das vezes não tem tempo de ler a Bíblia para conhecer a verdade. Então a religião é usada como guia de uma sociedade. Em nome de um falso Deus de amor que é liberal. Porque o amor deles, você pode tudo, mas o amor do Evangelho corrige. O amor de Deus, do cristianismo, tem limite para nós. Porque um ser humano sem limite, ele é autodestrutivo. E isso está na psicanálise, na psicologia e na psiquiatria. Que são as ciências humanas, que estudam o psique humano. E o poder cultural é para avançar a imoralidade, a promiscuidade. É só ver como é que as pessoas se vestem, principalmente as mulheres. Não tem nada contra a mulher, mas infelizmente a coisa está feia. O negócio está feio. Então muitas das coisas de antigamente que a gente aqui, que eu tive em minha mocidade, as pessoas tinham vergonha de assumir. Hoje não, hoje é prazeroso, hoje é escancaroso. Os irmãos já sabem o que eu estou falando. Então, o que João viu sair da besta é o sistema de controle. Porque o mundo está totalmente digitalizado, totalmente digital, tudo é digital. E como que o governo da besta vai controlar a população? Como o mundo está globalizado no mundo digital, nova era digital, vai ser tudo controlado pela inteligência artificial. As pessoas vão ser controladas por algarismo. Por quê? Porque esses documentos que nós temos em papel será tudo digital. É por isso que o sistema da besta, quando fala do 66, e quem aceitar o 66 não pode comprar e nem vender. Então você não vai precisar de dinheiro físico. Mas quem aceitar a marca do 66, que não será mais dinheiro físico, os nossos documentos não será mais papel, será tudo digitalizado. Não pode comprar e nem vender. Mas quem tiver a marca experimentará da ira de Deus. É só você ler o capítulo 13 inteiro de Apocalipse, você vai entender completamente o capítulo 16. Eu só estou resumindo, porque não vai dar tempo. Agora, o que João viu sair da boca do falso profeta? Isso aqui não é tão difícil, não. O falso profeta não é só o que profetiza, ou que traz revelação. O falso profeta também está no meio do ensino, no meio das pregações. Porque nem tudo que é pregado, nem tudo que é ensinado, é verdadeiramente o ensino de Cristo. Porque a pregação do Evangelho é para chamar o pecador.
fala arrependimento. O ensino de Cristo é para que a gente aprenda a viver uma vida diante de Deus. Agora, por que João, ele viu sair da boca do falso profeta? João foi discipulado por quem? Por Jesus. Então ele aprendeu de Jesus. E Jesus não só ensinou, mas como revelou e mostrou. E ele escreveu, relatou no capítulo 16. Eu vi sair da boca do falso profeta. Por quê? Então nós temos que vigiar, estar atento com os falsos profetas. E falso profeta, Jesus, antes de ir para a cruz, ele alertou os discípulos. E os discípulos nos alertam escrevendo essas cartas. Mateus 24:11, Jesus diz assim, olha, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Em numerosos, não é pouco não. Mateus 24:11. E isso é tão sério que Jesus continua falando num texto, Mateus 24:24. Pois aparecerão falsos Cristo e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas. Grandes sinais e maravilhas. E veja que Apocalipse 16 continua no texto, no versículo 14. O versículo 14 é o resumo que sai da boca do dragão, da besta e do falso profeta. O versículo 14, são espíritos de demônios, que realizam grandes sinais milagrosos. Eu volto a repetir, Mateus 24:11. É Jesus no texto. Mateus 24, todo o contexto é narrado por Jesus. Mateus 24:11, Jesus está dizendo, em numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E isso não é fácil de discernir, não, irmãos. Porque o que tem de gente revelando e profetizando é brincadeira. Esse povo aí tem mais intimidade do que Moisés. Esse povo tem mais intimidade que Elias. Porque Tiago 5,17, Elias, ele não orou nem nada. Elias só ordenou que não chovesse sobre a terra durante 3 anos e meio. E aí você vê esses profetas, essas profetisas, que profetiza para lá e para cá, revela para lá e para cá. Kodak. Exatamente, Kodak. Você observa assim, esse povo tem mais intimidade do que os profetas da Bíblia. Tem mais intimidade. Só que falso profeta também não é só o que profetiza ou que traz revelação. Porque Jesus fala em Mateus 24:11, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Esse é um dos grandes sinais da vida de Jesus. E é tão sério que Mateus 24:24, ele insiste, olha, pois aparecerão falsos Cristo e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, e que, se fosse possível, enganaria até os eleitos, até os escolhidos. E aí Jesus insiste no versículo 25, continuando o texto de Mateus 24, olha, veja que eu vos avisei antecipadamente. Então, se eu e você não tiver na palavra, a gente não está atento. Mas quando a gente observa a palavra, a gente sempre está atento e consegue discernir os falsos profetas. É muito sério. E olha que no versículo 14 diz que os espíritos imundos são espíritos de demônios e que realizam sinais milagrosos. Agora você entende que Mateus 7, 21 ao 23, Jesus fala ali, todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós profetizamos,
e em teu nome realizamos milagres e maravilhas. E aí no 23 Jesus, olha, eu nunca vos conheci. Eu nunca vos conheci. Jesus alertou. E João escreveu. Aleluia, meu Deus. E João escreveu. Então é muito sério sobre os falsos profetas. E João está dando um aviso aqui em Apocalipse 16, versículo 13 e 14. Aleluia, Deus. São demônios que estão agindo no meio da igreja. E a igreja está sem discernimento, porque a igreja está anestesiada, está em coma de tanto entretenimento, de tanta festa. Meu Deus. Eita, Jesus. Porque ninguém para aprender. Ninguém para dobrar o joelho e ser revestido do poder do alto para ter discernimento. Aleluia, meu Deus. Mas está anestesiado, está até em coma, dormindo. E Efésios 5,14 diz o quê? Desperta tu que dormes, levanta dentre dos mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Aleluia. São espíritos de demônio que estão agindo naqueles que vivem uma vida de desobediência, de rebeldia. E aí você entende 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2, o que o apóstolo Paulo fala sobre os falsos profetas. Olha, o Espírito me diz claramente que muitos abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens mentirosos e hipócritas que têm a sua mente cauterizada. E quer ter mente cauterizada? Mente cauterizada são aqueles que conhecem a verdade, mas deturpam a verdade e traz heresias. Ou seja, prega minhas verdades, não prega toda a verdade. Em vez de conduzir o povo ao reino do céu através do arrependimento, conduz o povo a conquistar, a ter, é vitória, é bênção. É só essas mensagens que vocês ouvem. É só esse tipo de culto que ele celebra. Venha buscar a sua bênção, venha buscar a sua vitória. Então a mente cauterizada, a mente dele cauterizou, porque ele conhece a verdade, mas ele ensina mentira, ele deturpa a palavra de Deus, ele traz heresia para a igreja, ele sabe disso, mas ele não se arrepende, ele não tem dó, ele não tem misericórdia e a consciência dele não pesa. Já se acostumou, já se adaptou. Porque o que importa é isso aqui, ó. Dinheiro. Está entrando dízimo e oferta, não importa. O que importa é o bolso cheio. Deus. Então João nos alerta sobre os falsos profetas. O que ele viu sair da boca do falso profeta. E aí, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2, olha aqui Pedro diz, que no passado surgiram falso profeta no meio do povo, como também surgirão falsos mestres. Esses introduzirão secretamente heresia destruidora, chegando a negar o soberano que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão o caminho vergonhoso desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Eita, Deus, é forte. É por isso que muitos não dão mais credibilidade ao evangelho, às igrejas e aos pastores. Não são todos, mas são poucos. Porque Mateus 7, 13 e 14, entrai pela porta estreita, apertado é o caminho, que são poucos que entram por ela, mas leva a salvação. Mas a porta larga, o caminho amplo, que muitos entram por ela, leva à perdição. Então são poucos que pregam a verdade. Porque pregar a verdade não dá fama, não dá glamour, não dá cachê. Pregar a verdade não dá agenda. Quando você vai numa denominação a primeira vez pregar e você volta novamente, porque aquela igreja prioriza a palavra. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza.
Mas no mundo gospel, uma palavra dessa aqui, não dá agenda, não dá cachê, não dá fama. E a nova geração está vindo para o evangelho por causa da fama, do glamour. Por quê? Porque é a visão que o mundo gospel passou nas denominações de hoje em dia. Agora, João relata, e eu e você precisa estar atento. Como está atento? Versículo 15. Eis que veio como um ladrão, feliz é aquele que permanece vigilante. Olha que ele está dizendo, eis que veio como um ladrão, feliz é quem permanece vigilante, ou seja, aquele que vigia. E por que Jesus, ele vem como um ladrão? Ladrão é uma expressão simbólica. Por quê? Vamos lá. Por exemplo, você sai de casa para trabalhar, ou para sair para algum lugar, e aí de repente quando você chega à sua casa, foi arrombada, roubaram alguns objetos, alguns móveis. Aí eu te pergunto, o ladrão avisou? Será que quando o ladrão vai na sua casa, ele vai avisar? Ô irmão Rogério, tal dia eu vou na sua casa, ó, vou furtar tudo. Não vai acontecer não, irmão. É uma metáfora que Jesus está dizendo. Eis que veio como um ladrão. Então a igreja tem que vigiar. E Jesus nos adverte, Mateus 24, 42. Portanto, vigie, porque vocês não sabem que dia que virá o seu Senhor. E ali continua dizendo, Mateus 24, versículo 42. Assim vocês precisam estar atentos, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Mateus 24, 50 e 51, Jesus continua dizendo que o Senhor daquele servo virá numa hora em que menos espera, no dia que ele não sabe. Ele punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dente. Mateus 25, 13. Portanto, vigie, porque você não sabe o dia e a hora. Mateus 24, 36. Quanto o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Por isso que ele vem como ladrão. Mas Apocalipse capítulo 3, versículo 3 diz assim, olha: lembre-se, portanto, o que você recebeu e ouviu. Obedeça e se arrepende, porque virei como um ladrão e você não saberá a hora que virei contra vocês. Não é um só versículo não, é vários. Jesus fala em Mateus 24 e João nos alerta. Agora, como é que eu sou vigilante? Vamos voltar lá. Apocalipse 3, 3. Lembre-se do que você recebeu e do que você ouviu. O que você recebeu? O Evangelho de Jesus. Ou seja, Jesus através da pregação do Evangelho. Então lembra, o dia que você ouviu a pregação, se arrependeu, aceitou Jesus e desceu as águas. Lembra do que você ouviu. O que você ouviu? A pregação genuína, ou seja, a pregação verdadeira. Lembra do que você ouviu? O que? As doutrinas, o ensinamento da palavra de Deus. Então lembre, porque quando você lembrar, você estará vigilante, atento. Glória a Deus. Agora, continuando no texto, Apocalipse 16, 15, né? Ele vai dizer o quê? Feliz é aquele que permanece vigilante e conserve o quê? As suas vestes, para que não ande nu e cubra a sua vergonha. O que significa conservar as vestes? É a nossa santidade. Ou seja, se nós não tiver uma vida santa, como é que você vai entrar na festa nupcial? Como é que você vai participar da boda do Cordeiro? Aleluia, Deus.
conserva as suas vestes, para que não veja nua a sua vergonha. Ou seja, santidade. Então quem não anda em santidade, anda na carnalidade. Então a carne está exposta, está nu. Mas quem anda em santidade, está conservando as suas vestes, as vestes puras. Porque quem não tiver as vestes puras, não vai ser arrebatado. E se não for arrebatado, não entra na núpcia. Quem não for arrebatado, vai participar da boda do cordeiro. Aleluia, Deus. Então é muito sério. Porque Deus é santo e Ele exige santidade. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas assim, aquele que é santo vos chamou, sejam santos vocês também em toda a vossa maneira de Glória a viver. Deus. Porque está escrito, sede santo porque eu sou santo. Vamos analisar o texto? Por que sede santo porque eu sou santo? Olha o emprego do verbo, tá? No imperativo presente. Sede do verbo ser. É ser santo hoje, amanhã Glória e a Deus. sempre. Por que sempre? A gente não sabe o dia que Jesus vai vir. Glória a Deus. Então é ser santo hoje, amanhã e sempre. Lucas 1, versículo 75. Em santidade e justiça diante dele, todos os dias. Glória a Deus. Aleluia. Não é só hoje, uma semana, um mês, um ano, não. É todos os dias. A gente não sabe. Aleluia, meu Deus. E não sou eu. Eu não estou falando da minha opinião. Eu estou citando a Bíblia. Glória a Deus. Lembre-se, portanto, do que vocês recebeste e ouviste. Feliz aquele que anda vigilante, atento. Felizes são os que conservam as suas vestes e naquele dia não seja encontrado nu a sua vergonha. Ou seja, viveu uma vida de rebeldia e desobediência. Ou seja, viveu na carnalidade, só tentando para a carne. Então eu e você precisa se limpar. Por quê? Mateus 5,8. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Glória a Deus. É Jesus que está falando, não é o pastor não. Aleluia. 1 João 3,2 e versículo 3. Amados, sabemos que somos filhos de Deus e ainda não se manifestou ao que vemos de ser. Mas quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, assim como Ele é, o veremos. Você crê nessa promessa? Glória Eu a Deus. creio. Eu Amém, creio. Jesus. Mas a continuação do texto, no versículo 3, de 1 João capítulo 3. Mas quem nele tem essa esperança, purifique-se a si mesmo, assim como ele é puro. Glória a Deus. Então a gente vai ver assim como Jesus ele é. Mas para aqueles que se purificaram, que conservaram as suas vestes, Glória que a não colocaram Deus. mancha nas suas vestes, Glória a Deus. aquele que cobriu a sua nudez, ou seja, viveu em santidade e rejeitou a carnalidade. Aleluia, Deus. Porque Hebreus 12:14, seguir a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Isso é muito sério. E esse tipo de pregação sumiu dos púlpitos. Esse tipo de ensinamento nem se toca mais. Então é tanta teoria, é tanta letra, é tanta teologia, nada contra, mas a alma sedenta, a alma sem entendimento. Romanos 12, versículo 2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de compreender a boa e perfeita vontade de Deus. Ei, você tem que procurar qual é a vontade de Deus na minha vida e na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Mas não prega o evangelho genuíno, o verdadeiro evangelho, o verdadeiro evangelho que confronta. Aleluia, meu Deus. Jesus não passou a mão na cabeça de ninguém. Mateus 4,17, olha, arrependei-se e se convertei-se que é chegado o reino de Deus. Foi Jesus que pregou assim. Aleluia, Deus. É para se arrepender. Mateus 16:24. Quem quiser me seguir, quem quiser me acompanhar, nega a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Glória a Deus. 2 Timóteo 3,12. Os que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora no corpo, eu vivo pela fé, pela palavra, no Filho de Deus que me amou, se entregou por mim. Glória Glória a a Deus. Deus. Então se a gente não tiver vigilante,
Se a gente não conservar nossas vestes, ou seja, a nossa santidade, andar em santidade não é fácil não. Porque para andar em santidade tem que rejeitar, renegar, deixar a carne, procurar exercer domínio próprio. Glória a Deus, aleluia. Gálatas 5:24, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram sua carne e suas paixões com os seus desejos. Aleluia. Em Colossenses 3:5, fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejo mal, ganância e idolatria. Glória a Deus, aleluia. É fácil manter uma vida em santidade? Não! Mateus 11:12, desde os dias de João Batista até os dias de hoje, o reino do céu é tomado à força e quem usa da força se apoderar dele. Aleluia, Deus. Tem que se esforçar para ter uma vida santa diante de Deus, porque não é fácil. Glória a Deus. Mas Jesus, em Lucas 21:19, é perseverando que vocês obterão a vida. E qual é a perseverança? Aleluia. Apocalipse 14, versículo 12. Só voltar 2 páginas. Aleluia. A perseverança do santo é esta: os Glória que a obedecem o evangelho de Deus e permanecem fiel a Jesus. Então, aqueles que obedecem o evangelho, aqueles que permanecem fiel a Jesus, tomaram a decisão de ficar do lado do bem. Que naquele grande dia terá o conflito do Armagedon, o conflito do bem e do mal. Então, amados irmãos, fica com essa palavra. Voltamos lá, Apocalipse 1:3. Feliz é o que lê a profecia escrita neste livro. Felizes são os que ouvem e guardam tudo que nela está escrito, porque os dias está próximo. Amém? Amém. Amém. Fiquem com essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quem recebeu essa